Usar o cérebro muda o cérebro. As conexões entre neurônios se modificam, algumas ficam mais fortes, outras mais fracas, dependendo do uso. E essa mudança com a experiência, que é justamente a base do aprendizado, que faz com que o cérebro responda de uma maneira diferente da próxima vez. A consequência do aprendizado é que o cérebro, ao mudar, ele faz diferente. À primeira vista, a gente poderia esperar que essas sinapses aumentassem em número ao longo da vida, ou seja, o bebê nasceria com um número pequeno de sinapses e iria ganhando cada vez mais sinapses, cada vez mais conexões ao longo da vida, conforme as experiências que ele vai adquirindo, que ele vai vivendo. Mas não é assim. Ao contrário, o cérebro nasce com um determinado número de sinapses e esse número dobra nos primeiros anos de vida, o que gera um excesso de conexões, um excesso de sinapses entre neurônios. A gente pode pensar nesse excesso, nessa exuberância de conexões entre neurônios no começo do desenvolvimento, como um mato cheio de possibilidades, mas que tem apenas um caminho entre onde você está e onde é a saída. E você pode percorrer vários caminhos diferentes. Cada um desses caminhos é uma dessas possibilidades devido à exuberância de conexões. Muitas vezes me perguntam como eu faço para ter mais sinapses no meu cérebro, eu queria ter mais conexões no meu cérebro. Eu respondo, não, você não quer ter mais conexões, não, você quer ter as conexões certas, aquelas que de fato fazem sentido. No desenvolvimento, o que a gente observa no cérebro é justamente esse processo de enfraquecimento daquelas sinapses que não são usadas, ou seja, das conexões que não servem para nada ou que não dão resultados interessantes para o cérebro, enquanto aquelas que de fato funcionam, aquelas que permitem ao cérebro fazer um movimento que dá certo, processar a informação de uma maneira significativa. É claro que a genética pode influenciar pontos específicos do aprendizado, como, por exemplo, em cada pessoa a estrutura ou o funcionamento de moléculas que participam do aprendizado, que participam de todas essas mudanças na estabilidade, na força das sinapses, mas, de maneira geral, na grande maioria dos casos, essas variações genéticas são apenas isso, variações. Que fatores, então, influenciam o aprendizado? Olhando o desempenho dos adultos, então, a gente descobre algumas tendências que tendem a ser verdade para todo mundo. A motivação é fundamental por uma série de razões, através do encorajamento, do retorno positivo que sinaliza para a criança ou para o adulto em aprendizado quando ele fez certo e deve continuar fazendo daquela maneira então. E a motivação também depende de uma dificuldade adequada. Fácil demais é ruim, difícil demais também é ruim. Além dos efeitos diretos no aprendizado, a motivação é fundamental por outra razão. É ela que permite que a gente se empenhe na prática. É a motivação que faz com que a gente se dedique de fato a aprender algo. A grande porta de entrada do aprendizado é a atenção. A gente precisa considerar que o tempo todo tem muito mais coisas acontecendo do que o cérebro consegue dar conta. E isso não é porque hoje a gente vive no mundo moderno, porque exige internet, nada disso. Isso é o resultado de uma limitação natural do cérebro, que é que a gente só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez. Mesmo quando a gente acha que está prestando atenção em 2 ou 3 ao mesmo tempo, na verdade o que a gente faz é alternar rapidamente entre uma e outra, né, e voltar. Você pode experimentar, por exemplo, ouvir música e ler um livro ao mesmo tempo. Ou bem você entende o que você está lendo no livro, ou bem você entende o que a pessoa está cantando na música.